No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o teatrólogo, diretor e produtor teatral Pedro Paulo Cava. Pedro Paulo Cava nasceu em Belo Horizonte, cursou Sociologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Já atuou e dirigiu mais de 100 trabalhos em teatro. Dentre seus trabalhos, destacamos Mulheres de Holanda, Na Era do Rádio, Marido, Matriz e Filial, Futuro do Pretérito e Romão e Julinha. Atualmente, Pedro Paulo Cava é coordenador da oficina de teatro da PUC Minas. Tudo bem com você, Pedro Paulo? Tudo bem. É uma grande honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, prazer é meu. Pedro Paulo, falar da sua trajetória é também falar da própria trajetória do teatro em Minas, considerando aproximadamente 37 anos de carreira suas dentro do teatro. Você começa aos 13 anos de idade. Isso. Né? Eu gostaria, então, que você nos brindasse um pouco com essa memória que é sua, mas que também é da vida artística e cultural mineira. Na verdade, eu sou dessa geração que se inscreve no teatro brasileiro de autodidatas, que não passaram por escola e que a própria escola foi a vida, foi aprendizado no contato com outros atores, diretores, produtores, técnicos, etc. Então, eu também venho dessa escola, então, dessa formação e principalmente comecei o meu trabalho a partir da inserção no movimento estudantil católico, da JEC, Juventude Estudantil Católica, nos anos 60. Isso significa que eu estava dentro do movimento da esquerda católica e ali a gente criou um grupo de teatro e ali eu fui ficando e eu já gostava, parece que esse era um caminho mesmo mais ou menos destinado e ao longo desses 37 anos em que eu fui ficando, eu fiz de tudo e acho que esse é o grande aprendizado que a vida vai te dando. Você vai sendo cenotécnico, você aprende a fazer maquinaria, iluminação, contra-regragem, direção, produção, atua. Péssimo ator, era um canastrão danado, por isso que eu deixei de ser ator. Então, eu acho que esse aprendizado, ele não tirando a importância da escola, ele é muito legal. Tanto a escola é importante, como teria sido na minha vida nessa época, que eu fundei a primeira oficina de teatro em Belo Horizonte, que foi uma escola livre que mais ou menos modifica o panorama cultural da cidade, no fazer teatral durante os anos 80, no início dos anos 80, e agora novamente refundamos com uma chancela da PUC Minas essa mesma escola. Nesse período também minha vida teatral teve sempre ligada à questão política, então eu sou um homem de PCB, entrei no Partido Comunista com 15 anos, no PCB, fiz vários trabalhos que estavam sempre ligados a essa questão do teatro como um elemento de transformação, como Galileu Galilei, como Rasga Coração, como Lua de Cetim, Senhor Pontilha, Seu Criado Mate, O Bravo Soldado Chueque, Duralex, Sedilex no Cabelo Sogumex, você não dá nem para enumerar porque são realmente muitos. Então eu fui fazendo esses trabalhos ao longo do tempo, sempre com um olho na questão social no Brasil e hoje até vindo para cá eu dizia o seguinte, eu falava antes que Belo Horizonte era uma cidade que tinha muito pobre, mas não era uma cidade miserável. Hoje eu já olho para o Brasil e falo, essa cidade é uma cidade de miseráveis que tem poucos pobres. Então, acho que o Brasil não mudou nesses 37 anos, ele piorou. Eu acho que essa política econômica recessiva está matando não só a perspectiva das pessoas, mas está matando a criatividade. Por isso tanta linguagem experimental buscando saídas e caminhos e salvações para a criatividade do teatro, né? Por isso também uma onda de importação de estéticas, isso também é tudo uma coisa que nós vamos discutir para frente. Pois é, mas enfim, a minha trajetória então vem daí, de 37 anos, ligado à atividade teatral, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil e também fora do Brasil, em algumas vezes. Pois é, você tocou nessa questão das oficinas e da participação do teatro na vida das pessoas. Quer dizer, teatro é arte é eminentemente prazer. Mas você sente que, no caso brasileiro, ainda se deveria investir mais na preparação dos estudantes, em geral, para a linguagem do teatro, tanto no seu aspecto
essencial, que é a do prazer, quanto nesse outro tão relevante quanto, que é o da participação político-social? Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que a educação brasileira foi sucateada por um modelo econômico final dos anos 60 e que liquidou com a educação, principalmente no ensino de humanidades, quer dizer, qualquer coisa ligada à área humana. Então, por conta disso, eu acho que o ensino também no Brasil de artes, como todo, ele precisa ser revigorado, revitalizado, como o ensino de medicina, de engenharia, de tudo, enfim. O ensino brasileiro está pobre. Né? As pessoas estão vivendo há muitos anos o funil da múltipla escolha para entrar na universidade e para poder ter uma sobrevivência garantida. Eu acho que a minha geração foi mais feliz um pouco porque ela tinha uma amplidão maior, um leque de visão maior e podia enxergar o Brasil de uma forma mais ampla, com uma antena mais giratória, digamos assim, que pudesse, você vendo tudo. Acho que a questão do ensino de teatro é fundamental, mas acho também que onde não tem ensino, qualquer cidade do interior de Minas ou do Brasil que tem o seu grupo de teatro, procura fazer suas oficinas, aprender com quem sabe um pouco, com quem sabe mais, com quem não sabe, aprender errando, porque o teatro é esse ofício do fazer, errar, acontecer, acertar e voltar, quer dizer, é uma arte de avanços e recursos, e como toda arte você não tem uma fórmula, não tem uma mágica para fazê-la. Ok, né? Então vamos falar um pouco do seu trabalho e vamos começar de um trabalho que foi sucesso absoluto no Brasil até hoje, que é a peça Mulheres Holanda. Né? O próprio Chico Buarque, eu assisti a peça no Rio, em 93, ano da estreia, disse a você. A estreia foi em 92, disse a você. Cava, eu estou levando as minhas mulheres para ver as suas, né? E lá foi ele com mulheres, filhas, tias, amigas. E eu respondi, né? não, você está levando as suas para ver as suas. Representadas ali, né? Bom, e ele, além disso, né, ele, depois de assistir a montagem, ele chegou a declarar para você, puxa vida, Pedro Paulo Cava entende mais da minha obra do que eu próprio, né? Então, antes que você comente para nós todo o processo de montagem desse trabalho, nós vamos ver agora um pequeno fragmento da peça. Tá vamos bom. ver? Pois é, eu queria fazer uma obra sobre a mulher no Brasil, queria fazer um trabalho sobre a questão do feminino, na dramaturgia também. Eu fui beber na obra do Chico, depois de ter pesquisado vários autores, então eu trabalhei 3 anos pesquisando, juntando personagens das peças com trechos de músicas, e fui criando um perfil, dando um perfil da mulher brasileira, passando a história de 30 anos, da mulher brasileira, da mulher mais oprimida a mais libertária, passando por vários tipos de mulher, né? E isso virou um sucesso estrondoso, dada a explosão do espetáculo em termos musicais, em termos de sensualidade, em termos de libertação da própria mulher, que o espetáculo era essa coisa da mulher se identificar, então tinha um público feminino muito grande, masculino também. E foi isso. E esse tema, como a gente sabe, é inesgotável, né? É o tema mulher. E nós vamos retomar exatamente nessa inesgotabilidade do tema no próximo bloco. Ok. Pedro Paulo, para dar um depoimento sobre o seu trabalho, nós convidamos o psicanalista e escritor Marco Aurélio Baggio. Vamos ver? Vamos. Conheci Pedro Paulo Cava há cerca de 20 anos. Ele levava Alegro Desbum do Vianinha. E tivemos um encontro assim, casual, pouco relevante. Pouco depois, eu escrevi um texto sobre Elis Regina, que chegou às mãos dele por amigos comuns, e ele estava montando
Elis, com um pássaro em seu ombro. E ele utilizou algumas passagens desse texto meu, e a partir daí nós começamos a ter uma sintonia que se transformou em amizade. E essa amizade cresceu porque o Pedro é uma pessoa absolutamente capaz de gerar amigos e de manter uma verdadeira teia de amigos que se tornam amigos entre si, muito em função da pessoa do Pedro Paulo Cava. Eu pude trabalhar com ele, de certa forma, no que diz respeito à escolha de textos, a ler textos e, sobretudo, a ajudá-lo em montagem de pelo menos umas 8 peças. E para mim foi uma experiência muito interessante, porque lendo um texto, a gente vê apenas a letra. E o Pedro é um artista, uma pessoa de um extremo talento que consegue transformar palavras e pessoas em beleza, em estética, em emoção, em puro teatro. Eu tenho um enorme orgulho de ser amigo de Pedro Paulo Cava. Pois bem, Pedro Paulo, Freud teria deixado a famosa frase "que querem elas, enfim", né? Eu tenho que agradecer ao Baggio esse depoimento e dizer que o orgulho é recíproco, né? Porque é um grande amigo, realmente, uma figura maravilhosa e que me acompanha há muitos anos. Eu às vezes fico até constrangido de tanto palpite que eu peço a ele nas minhas coisas, não só no que eu crio, mas também na minha vida pessoal, porque, como você sabe, ele é psiquiatra, psicanalista, e nós todos estamos precisando sempre dessa conjunção de fatores, dessa pessoa maravilhosa que é o Baggio, que entende muito bem a cabeça de artista. Eu acho que isso é muito legal, né? Okay. Principalmente quando a gente está na beirada da piração, porque o artista é aquele indivíduo que você sabe que trabalha sempre no estreito limite, né, na fronteira, entre a loucura e a lucidez, né? Sobretudo com um tema como esse. É. Né? Bom, você no programa de apresentação da peça Mulheres Holanda escreve, eu retirei um pequeno fragmento que você escreve o seguinte: inesgotável é o tema da mulher. E se alguém me perguntar um dia novamente a razão deste espetáculo, não saberei responder porque não tenho receita ou fórmula. Foi um impulso, um susto. Apenas alquimista, passo a vida procurando misturá-las todas num caldeirão de emoções armazenadas. E aí eu te pergunto, você continua sem responder essa questão? Continuo, porque eu acho que a questão da mulher na minha vida, depois de 8 casamentos e tantos namoros, e uma vida afetiva intensa, que sempre tive desde de adolescente, cada vez eu penso que eu entendo menos as mulheres e cada vez compreendo menos. E cada vez sou mais apaixonado por esse universo das mulheres, de como elas conseguem ser tão emocionais em coisas que nós homens às vezes somos tão racionais, e elas conseguem transformar isso em emoção. Eu acredito que o tema é mesmo inesgotável, a cada dia salta uma mulher nova de dentro de uma outra e vai por aí afora. Mas eu diria mais que se eu tivesse a oportunidade de fazer um outro espetáculo sobre mulher mais adiante da minha vida, talvez eu fizesse, porque eu já teria um pouco mais de experiência além desses 50 anos que eu tenho agora, né? Ok, então para encerrar esse tema nós vamos ver agora mais um pequeno fragmento, e eu sei que você tem um comentário particular sobre ele. Vamos ver? Varre, varre, lustra esse chão. Varre, varre, lustra esse chão.
Então, uma cena forte, sem dúvida. É o que a Faiga Ostrova chamaria de acaso. Na criação artística. Durante o período de criação do espetáculo, a gente começou a brincar com aquilo que as mulheres... Essa é uma cena toda de mulheres do cotidiano. Então a gente começou a brincar com a história de o que as mulheres mais fazem, as mulheres, as donas de casa. Então tá tudo aí. E o Chico lá no Rio falou, mas engraçado, não estava na minha obra. Na minha obra, onde é que está isso? Eu vou em casa, eu vou pegar. Eu falei, tá sim. Eu brinquei com ele, tá sim, tá na sua obra, sim, procura. Ele foi para casa, pensou, no time ligou, falou, não tá não. O que você juntou com o quê para fazer isso aí? Eu falei, eu juntei só a ideia. Porque, na verdade, deságua, essa cena aí, que é muito forte, ela deságua com Açúcar com Afeto, que era interpretado, como você viu ali, pela mulher do Pilão, com muita raiva, que é uma forma diferente de interpretar com Açúcar com Afeto, que desde a Nara que todo mundo faz com açúcar, com aquela coisa doce. Não, aquilo é com ódio, né? Então desaguava no Com Açúcar com Afeto, que fechava uma sequência inteira de mulheres do cotidiano, e nesse cotidiano com um homem sacana, com aquele homem machão, opressor, aterrorizador, né? Então fechava essa sequência que aí nesse momento ela se libertava com essa música que todo mundo pensa que é uma doçura, mas não é. Não é. E o elenco é absolutamente extraordinário também. Sempre esse elenco aí é um elenco especial. Ok, no próximo bloco nós voltamos para falar mais sobre a sua obra. Pedro, nós falamos numa zona limite aí de duas artes, no caso da obra do Chico Buarque de Holanda, que é essa questão da letra de música e poesia, né? E você ainda coloca a questão em termos teatrais. Eu quero trazer uma outra questão para você, que é uma questão essencialmente de linguagem relacionada ao seu trabalho. Teatro e literatura, que é uma questão também polêmica. Alguns já renegam, dizem, não, teatro não é literatura. Como é que é a sua visão a respeito desse assunto? O teatro é literatura dramática até ser representada. Depois disso, ele deixa de ser literatura e vira espetáculo. Agora, existem os puristas das escolas, das academias, das universidades, que dizem que teatro não é literatura, que aquilo é uma literatura menor. Mas se esquece até da própria história da literatura, que você vai lá nos gregos, claro. Então você vai beber nos trágicos gregos o início do teatro e da literatura, né? É fundamental essa coisa aí. Então dizer que o teatro não é literatura, eu acho uma insanidade total. É literatura, às vezes da melhor qualidade e às vezes da pior qualidade. Como você pega um livro de poemas, um romance, um livro de contos, uma novela, qualquer coisa, tem coisas ótimas e coisas que são absolutamente abomináveis. É um preconceito que eu diria acadêmico. Agora, por outro lado, você mais uma vez, pelo menos em alguns dos seus programas, você põe ressalvas à questão do teatro experimental, do experimentalismo no teatro. Não põe ressalva no experimentalismo. É que eu acho que o teatro brasileiro está polarizado entre duas vertentes. Uma vertente é aquela vertente horrorosa do besterol, que é feito com um ator que não é ator da última novela de relativo sucesso. E no ponto oposto, os salvadores da pátria, que são os experimentalistas. E eu faço a ressalva, aquele experimentalismo que é chupado do expressionismo alemão, que vem dando uma tônica que a crítica está vendendo isso como se fosse a salvação do teatro. Então, eu acho que o teatro brasileiro, essencialmente, ele é feito de uma linguagem muito grande e de várias linguagens reunidas, inclusive o teatro brasileiro é essencialmente musical. Nós somos um povo musical, nós temos uma cadência, um ritmo de falar que é diferente. A nossa língua, que é a língua brasileira, não é a língua portuguesa, e essa também é discutível, né? É uma língua que é falada de forma diferente. Então, o teatro brasileiro, na verdade, o que é? É uma soma de de encontro de várias tendências e tudo que está no meio dessa história toda que está polarizado atualmente a produção da arte cênica brasileira. Por exemplo, o eixo Rio-São Paulo está sofrendo esse mal. Enquanto que aqui nós produzimos 80, 90 espetáculos por ano em Belo Horizonte, com atores locais, no eixo Rio-São Paulo, você para fazer sucesso está precisando de colocar alguém da televisão na frente, nem que seja para fazer uma ponta. Quer dizer, é o mercado. É o mercado. Então, felizmente, nós não estamos tão subservientes. Não. Mesmo porque as peças que têm vindo a Belo Horizonte de fora,
com raras exceções, ou são peças muito boas, que são poucas que têm vindo a Belo Horizonte. O teatro não viaja mais no Brasil, não circula. Então, quando montam assim, Festival Internacional de Teatro, eu falo assim, eu quero ver um Festival Nacional de Teatro. Eu quero saber o que estão fazendo lá no Pará, no Rio Grande do Sul, em Brasília, claro, em Pernambuco. Isso não acontece. Verdade. As pessoas estão muito ligadas a essa questão da internacionalização, da globalização da cultura. E eu estou mais preocupado com o que está acontecendo no Brasil de teatro, que a gente não está linkado. Por exemplo, e já houve um momento em que o projeto Mambembe circulava essa produção teatral no Brasil inteiro. E hoje não há mais isso, mesmo porque o governo, tanto na esfera federal, quanto estadual, quanto municipal, já se furtou seu papel constitucional de apoiar a cultura, deixando tudo para a lei de incentivo resolver. Lei de incentivo pode resolver uma parte, mas o governo não pode se furtar a esse seu papel constitucional de estar dando apoio à cultura e deixar que os mecanismos da lei de incentivo regulem uma outra parte do mercado, isso não tenha dúvida. Ok, bom, esse assunto merece um programa dedicado. Os assuntos todos que nós falamos aqui merecem programas. Mas esse particularmente merece uma mesa e você já é nosso convidado futuramente para compor para discutir sobre esse tema. Bom, vamos falar de um outro trabalho seu de absoluto sucesso, que é na era do rádio, no ano de 96. Em pouquíssimo tempo você teve 100 apresentações e aproximadamente 11 mil espectadores, né? No nosso teatrinho, que é pequenininho, que são só 194 lugares, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa caixinha, vou usar uma expressão, claro, né, mágica até hoje, que é o rádio, né, que ainda encanta. Na verdade, você vê bem, na era do rádio, é um painel da história brasileira, do advento do rádio, até da chegada do rádio no Brasil, que é 1922, até a chegada da televisão. 60. Então, esse período é uma história, é um período, talvez seja o período nesse século mais fértil da história política brasileira. Das grandes transformações, das grandes mudanças, Revolução de 30, Estado Novo. Quer dizer, então, na verdade, o rádio pontuou e fez parte e que escreveu essa história, como até hoje continua escrevendo a história. O rádio é aquele que primeiro chega na notícia, depois chega a televisão e depois chega no dia seguinte o jornal, a revista, os outros órgãos de comunicação. Mas o rádio é aquele que está primeiro na notícia. Então, para mim, o rádio é muito importante. E eu sou de uma geração que escutou muito rádio, né? E a gente escutava as novelas de rádio, os programas de rádio, a notícia, tudo vinha pelo rádio. Mesmo porque ter televisão nos anos 50 e 60 era só para rico. Isso hoje, essa coisa que hoje todo mundo tem acesso a ela, era só, nós éramos televizinhos. Então, alguém rico tinha uma televisão, você ia lá assistir, juntava aquele bando de gente ali para assistir um programa de televisão. Então, eu acho que o rádio é fundamental nessa integração do Brasil politicamente, historicamente. Por isso eu resolvi montar na era do rádio, para dar esse painel aí todo. Geral, vamos ver um trecho da obra? Isso aqui, oh, 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 é um pouquinho de Brasil, ia, ia. Esse Brasil que canta e é feliz, 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 também um pouco de uma raça, e não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, ai. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Pois bem, Beto, eu gostaria ainda de apresentar, né, vários dos seus outros trabalhos, Marido, Matriz e Filial, Futuro do Pretérito. Isso aí foi um projeto da Unimed, viu? Criado pela Unimed. Com um receituário médico. Rir faz bem à saúde, então a Unimed patrocina o Teatro da Cidade nas segundas e terças-feiras com essas comédias que a gente fez 2 até agora e já estamos planejando uma terceira para o ano que vem, né? E elas duram aí um período de 1 ano em cartaz. Né? Na verdade, isso é muito legal, porque é um dia diferenciado de teatro, com um público totalmente diferenciado, horário diferente também. Ok. Você atualmente, né, encontra-se em cartaz o trabalho Flix, que é uma adaptação de um trabalho belíssimo do Ziraldo, né?
Se você quiser falar rapidamente sobre ele, porque nosso tempo agora está chegando ao O fim. Flix é emblemático, né? Na infância brasileira toda, as crianças de hoje, as de ontem, as de antes de ontem, todo mundo leu e viu o Flix. Então eu resolvi que queria montar, convidei o Calu para dirigir, ele fez um belíssimo espetáculo e estamos lá com o espetáculo em cartaz com um sucesso estrondoso, né? Isso, o espetáculo emplacou, mesmo porque trabalha também com as músicas do Sérgio Ricardo, quer dizer, essa coisa do musical está sempre presente. Sempre né? presente. É. E por falar em musical presente, o último comentário que eu gostaria que você fizesse para nós é que você está aí com um grande desafio, que é um verdadeiro clássico da poesia dramática brasileira, nada menos que Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Eu queria reler Morte e Vida Severina, porque eu já montei em 77 e montei com alunos da escola de teatro, e eu queria hoje reler do ponto de vista dessa coisa importante que ocorre no Brasil, que é o MST, que para mim é a coisa mais significativa em termos políticos que ocorreu nos últimos, digamos, 30 anos de Brasil, em termos de movimento político, é o MST. Essa é uma questão insolúvel, inesgotável, com a questão da reforma agrária. Então, a Morte e Vida Severina é isso, é o encontro sempre com a miséria, com a pobreza, com a morte, com a miséria, com a pobreza, até encontrar a vida que também é severina. Né? Quer dizer, não é mais só o retirante do sertão de Pernambuco, do Nordeste, da Paraíba, que está em pauta no meu Morte e Vida Severina, mas é o retirante urbano, é o retirante da favela, é o sem teto, é o sem casa. Sobre isso que eu estava querendo falar, com essa música do Chico, com mais algumas coisas talvez do Zé Ramalho, que eu quero juntar outras músicas no espetáculo e dar uma roupagem mais atualizada nele. É isso que eu estou planejando e estamos já estudando. E vamos aguardar, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. A última pergunta do programa, quem vai fazer para você é novamente Marco Aurélio Baggio. Então vamos ver o Baggio. Pedro, por que você continua em Minas, você que tem condições de ocupar uma posição de destaque no cenário artístico nacional? Por que Belo Horizonte? Por que Minas ainda? Ou será que Minas vai ser para sempre? Porque Minas são muitas, Minas é um mundo e, afinal de contas, eu estou aqui porque é uma questão de opção. Belo Horizonte é uma cidade que precisava de ser descoberta, domada, e é uma mulher que precisava de ser conquistada. Eu preferi fazer essa conquista aqui mesmo. Não significa que eu não possa ir para qualquer outro lugar ou trabalhar em outro lugar. Né? Isso, para mim, é uma escolha pessoal. Quis apostar que era possível você viver de teatro em Belo Horizonte. Pois é, e estando aqui, a sua participação dentro do cenário nacional é absolutamente extraordinária e demonstra a grande vitalidade do teatro dentro do nosso país. Eu espero que sim, né? Pereira Literária agradece a sua entrevista e deseja ainda mais sucesso para o seu trabalho. Obrigado. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura e muito obrigado.